Conhecimentos, que se associa aos conhecimentos, à vivência, à experiência de cada um de nós possamos produzir na Conferência Estadual e na Conferência Nacional uma grande proposta de política pública capaz de fazer o nosso país avançar nessa questão fundamental, essencial para a democracia, que é a comunicação. Então sejam bem-vindos todos os senhores. Primeira coisa, então, a ser dita é isso, sintam-se em casa. A nossa organização é produzida pela comissão da conferência. Aqui estão representantes da nossa comissão: o Luiz Felipe Cury, a Olga, o Edson, o Rafael e a Raquel, o Everton, o Moisés também, mais algumas pessoas estão lá fora. Então, qualquer problema com relação à nossa organização, vocês podem procurar qualquer uma dessas pessoas que eu citei aqui: Felipe, Olga, Rafael, Raquel, Edson e o Everton. E para iniciar o nosso trabalho, eu gostaria de pedir desculpa a algumas pessoas, porque a nossa previsão de participação superou a que a gente tinha estimado, e nós estamos resolvendo a questão das pastas, onde estão as teses que se encontram no blog. Depois eu vou pedir para o Moisés falar um pouco aqui sobre o blog. E nosso blog, quem quiser visitar e recolher e dar contribuições para o nosso blog também será muito bem-vindo. E reparar um erro aqui fundamental. Antes de compor até aqui a mesa, eu gostaria de fazer isso. Nós enviamos para a copiadora que ia reproduzir as teses que foram apresentadas para esse debate aqui, todas as que foram colocadas. Entretanto, a copiadora pulou uma tese. E para reparar inicialmente esse erro aqui, eu vou tomar a liberdade de apresentar aqui aos senhores a proposta feita pela APCOM para democratizar a comunicação brasileira nos seguintes termos. A Constituição, em seu artigo 233, afirma que compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora de sons e imagens, observado o princípio da complementariedade dos sistemas privado, público e estatal. Historicamente, as realizações mais significativas e avançadas em comunicação foram desenvolvidas no campo público: Rádio Nacional, Rádio Roquete Pinto, Rádio MEC, Rádio Mauá, a Emissora do Trabalhador, a Voz do Brasil, Embratel, Embrafilme, Telebrás, Centro de Pesquisas e Desenvolvimento em Telecomunicações, RTV1, EBC, etc. E agora que chegamos à era da convergência digital, não será diferente. Nesse sentido, para a ABCCOM, esta primeira Conferência Nacional de Comunicação é só o instrumento para começar a aplicar concretamente os preceitos constitucionais no tocante à complementariedade dos sistemas privado, público e estatal. Propostas gerais. A. Aplicar o fator 4/1 nas concessões de televisão aberta e rádio. O critério para as concessões nos próximos 10 anos deve levar em conta a proporção de 4 para o sistema público e de 1 para o sistema privado. Criar a Secretaria Nacional de Mídia Comunitária na estrutura do Ministério das Comunicações ou no Palácio do Planalto, com o objetivo de executar a Política Nacional de Rádio e TV Comunitárias, envolvendo a sociedade e suas instituições no debate das ações. C. Recriação da Embrafilme. D. Recuperação da Telebrás. E. Recuperação da proposta da RTV1. Propostas para a comunicação pública. Criação da contribuição para fomento da radiodifusão pública. 2. Definição de um percentual de publicidade pública institucional do governo federal para as emissoras no campo público, tais como as rádios, TVs comunitárias, universitárias, legislativas, educativas e culturais, inclusive Empresa Brasil de Comunicações, com seus rádios e TVs. Terceiro, acesso dos canais públicos citados acima ao Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre. Quarto, participação das TVs comunitárias em atividade no novo canal da cidadania. 5. Definição do operador único de rede. 6. Criação do Instituto de Estudos e Pesquisa de Comunicação Pública. 7. Criação de novos formatos de programação elaborados a partir das possibilidades interativas de público com a TV digital. 8. Estímulo à produção independente por meio de construção compartilhada com produtores independentes, TVs públicas, Ministério da Cultura e Agência Nacional de Cinema. 9. Criação imediata de um acervo único no Ministério da Cultura. 10. Revogação imediata do item 7.2.1 da norma 13/96/97 do artigo 3º, parágrafo único do decreto 236 de 28 de 67. Então, essa tese que eu resumi aqui para os senhores é assinada pela Associação Brasileira de Canais Comunitários, Brasília, 11 de outubro de 2008. Mais uma vez, pedindo desculpa aos autores da tese, eu queria chamar aqui à mesa para discussão sobre o conteúdo o nosso representante da Secretaria Municipal de Educação e da Multirio, Felipe Cury, também membro da Comissão de Organização
chamar, representando aqui a Intervozes, a Ona Castro, que também vai apresentar aqui a visão da sociedade com relação ao tema proposto. Eu queria dizer aos senhores que tanto a Rafael quanto a Raquel e o Rafael, levanta o braço só, eles vão, a partir desse momento, receber as propostas que forem encaminhadas para a conferência. Então, eu peço aos senhores, a comissão organizadora pede aos senhores que as propostas sejam feitas por escrito e que, se possível, as propostas que digam respeito ao município, a gente coloque assim, assinadas e diga assim, coloque em cima município. Porque depois nós vamos fazer uma plenária, conforme a decisão da plenária de ontem, para tratar das questões específicas vinculadas à nossa cidade. Então está aqui a Raquel, o Rafael, que a partir desse momento recebem as propostas dos senhores com relação ao eixo temático conteúdo. Gostaria de chamar também para me ajudar aqui na mesa, na condução dos trabalhos, o próprio Moisés. Moisés, por favor, querido, me ajuda aqui na inscrição das pessoas, no controle de tempo. Moisés, Olga, você também me ajuda aqui? A ONA agradece o cavalheirismo do Felipe, mas acha desnecessário nesse momento. Então vamos ouvir aqui o nosso querido... O que é isso, amigo? Sim, olha, vou repetir então, pessoal. Qualquer proposta vai ser encaminhada para a Raquel e o Rafael, que vão, fazer esse controle e depois vão apresentar todas aqui para ver se ninguém ficou de fora. Muito bem, muito obrigado para todos. Vamos começar os nossos trabalhos aqui com o Felipe Cury, da Multirio, da Secretaria Municipal de Educação. Ontem disseram bom dia no início das sessões da noite, então eu vou começar com boa noite para todos vocês. Falou-se muito ontem sobre a questão de direitos e, pelo que eu pude ler das teses, eu fiz questão de pelo menos dar uma folhada em todas, mas confesso que não tive a oportunidade de entrar a fundo e criticar cada uma delas. Se fala muito da questão de direitos e, sem dúvida nenhuma, o direito é uma componente muito importante de todo o processo de cidadania. Eu, na qualidade de representante do Estado, trago uma outra visão, que é a questão dos deveres. E essa aqui, se tratando de uma mesa sobre produção de conteúdo, eu acho que cada um de nós aqui, na qualidade de ou produtor de conteúdo ou distribuidor de conteúdo, deve considerar também os seus deveres na execução desses papéis, né? Então, basicamente, enfim, só para vocês saberem quem eu sou diretor de mídia e educação da Multirio. A Multirio é uma empresa de desenvolvimento de mídia vinculada à Secretaria Municipal de Educação, ou seja, razoavelmente podemos nos classificar como uma TV educativa, né? E sendo essa minha área de conhecimento específica na produção e distribuição de mídia, eu vou enfocar a minha apresentação na questão da TV educativa. Luiz, por favor. Trouxe aqui para vocês algumas reflexões que falam sobre a questão de critérios de qualidade. Vocês vão ver que não tem nenhuma novidade com relação a isso. Critérios de avaliação e critérios pedagógicos que devem ser utilizados no desenvolvimento de qualquer tipo de televisão e com algumas particularidades na televisão educativa. O papel de uma televisão educativa é prover à população uma opção aos valores unicamente de mercado. Qual é a função dessa TV educativa e, até de certa parte, uma TV pública também? Preencher uma lacuna entre a oferta dos grandes centros culturais, a qual a população mais abastada tem acesso, e o que é ofertado gratuitamente. É a única opção da população de baixa renda. Então, a TV pública, a TV educativa, a TV estatal tem a obrigação de preencher e ser uma opção a essa fatia da população. Ao mesmo tempo, a gente tem que fornecer o mínimo indispensável aos que têm como recurso único a televisão. Quer dizer, a pessoa que não tem acesso a nenhum outro tipo de informação, a nenhum outro tipo de entretenimento, a nenhum outro tipo de mecanismo de construção do saber, ela tem que ser provida por essa televisão. Nós temos que também olhar para o espectro como um todo. E dessa forma, devemos colocar à disposição de todos conteúdos complementares e suficientes, de forma que ela tenha um apelo, sim, àqueles que têm acesso a todos os tipos de informação, como complementariedade, de visão, de posição, de conhecimentos, e também tem que ser suficiente, ou o mínimo necessário, para aqueles que só têm acesso a essa televisão. E dessa forma, a gente pretende estimular o desenvolvimento da análise crítica.
Agora, se eu pretendo trazer um conteúdo relevante, se eu preciso fazer com que as pessoas se envolvam, com que elas se sintam tentadas a assistir qualquer tipo de programação, né, ela tem que ser popular e tem que ser de qualidade. Então, esses dois pontos, né, o popular e a qualidade, acabam sendo as duas grandes linhas mestras que conduzem o desenvolvimento de qualquer tipo de produção que queira se dizer educativa. Educativa eu digo de um sentido lato, porque a educação acontece em todos os ambientes, ela não acontece só na escola. Ela transcende os muros da escola, porque os alunos têm as suas famílias têm os seus trabalhos, a família, tanto quanto o aluno, é bombardeado pela mídia, interage com outros elementos da sociedade. Então, não adianta dizer que a TV educativa ela é estritamente escolar ou curricular. Ela tem que falar para a sociedade como um todo. Por favor, Luiz. Então, dessa forma, a gente considera a relação entre cidade e educação, o público-alvo e o equilíbrio entre as linguagens. Esses são os três grandes pilares da construção do conteúdo. Contextualizar esse conteúdo e reforçar a proximidade do cidadão com a comunidade. Dessa forma, você garante que aquele conteúdo terá um apelo para uma determinada pessoa. Ele não vai ser estanque, ele não vai ser distante, ele não vai ser desvinculado da realidade daquela pessoa. A gente busca a interdisciplinaridade dos conhecimentos, o educacional, o social e o cultural. Porque, novamente, não adianta dizer que a TV educativa ela será somente curricular. A questão da educação passa por questões de cidadania, passa por questões de inclusão, passa por questões de diversidade de opiniões, passa por questões de diversidade de experiências. O despertar o interesse pela busca do conhecimento através da pesquisa, ou seja, ela tem que ser instigante, ela tem que fazer com que quem assiste a essa programação queira saber mais. Isso é essencial para o desenvolvimento da análise crítica. Ela tem que equilibrar o visual, o emocional e a informação. Ela não pode ser massificante ou massacrante no sentido de carregada e pesada. Ela também não pode ser rendida a simplesmente o que apela ao coração. E ela também não pode ser simplesmente um grande show de efeitos visuais. Ela tem que equilibrar esses três pilares, ou essas três vertentes, né? Essas três qualidades. Ela tem que reforçar as vivências escolares, as realizações e as ações pedagógicas. De novo, nós estamos quebrando os muros da escola, nós estamos trazendo para as famílias o que está acontecendo lá dentro. Nós preparamos os pais a tratar melhor as questões de educação e de aprendizagem dos seus filhos. Temos que garantir a fidedignidade da informação, ou seja, as fontes todas têm que ser checadas, rechecadas, à exaustão. Os consultores que fornecem o material bruto têm que ser notórios de saber nas suas áreas de especialidade. Nada pode ser escrito de forma liviana. Não pode ser opinativo, né? Ela tem que ser factual. Mas tem que explorar também a beleza da imagem. A produção tem que ser bem cuidada, né? Não adianta a gente fazer um programa que tem um conteúdo excelente, uma câmera na mão, toda tremendo, que vai distrair a atenção do telespectador ou de quem quer que esteja consumindo aquele produto de mídia para defeitos de imagem e não em detrimento do conteúdo. E deve permitir a interação de várias linguagens e de vários meios. Vamos falar de música, vamos falar de artes plásticas, vamos falar de dança, vamos falar de impressos, vamos falar de multimídia, vamos falar de web. Quer dizer, a cada linguagem se aplicará uma determinada utilidade. Obrigado, Luiz. Essa proposta pode ser resumida em três valores-chave: a ética na educação e na informação. O que quer dizer ética, né? Essa é uma palavra que tem sido frequentemente usada e muito poucas vezes refletida sobre. Promover a não violência, o respeito às diferenças, as questões éticas e a sexualidade. Ou seja, ela tem que ser isenta, ela tem que ser multidisciplinar, ela tem que promover a pluralidade, ela tem que promover a paz, ela tem que promover a convivência harmoniosa. Privilegiar a qualidade em detrimento da busca por maior audiência, de forma apelativa e despropositada. Ou seja, tem que haver um propósito, né? Não é o popular pelo popular, sem preocupação de conteúdo, preocupação da marca que você está deixando. Respeitar a dignidade da pessoa humana e a sua liberdade. Ou seja, nós não podemos explorar o outro, nós não podemos aproveitar a exploração do sofrimento do outro. Nós temos que permitir que a pessoa humana se caracterize com respeito. Combater a exploração da agressão física e simbólica, ou seja, da mesma forma que a gente não vai mostrar a violência, a gente não vai mostrar a agressão física propriamente dita, nós não vamos usar simbologias
ou edições que favoreçam ou que deem margem a essa exploração. E buscar, em última instância, o respeito pelo próprio ser humano, ao invés de valores unicamente de mercado. Acho que isso é a grande tônica da ética, né? Realmente, nós vamos abrir mão de valores de mercado e vamos buscar o respeito ao ser humano. O segundo valor é a estética. Como eu falei, não adianta a gente ter um conteúdo perfeito se a gente também não tiver uma apresentação bonita desse conteúdo. Sim, porque o belo faz bem, né? Não é uma questão de querer enganar ou de esconder a sujeira, mas vai ser mais fácil a gente transmitir qualquer mensagem que a gente queira se for muito bem produzida, se for bem cuidada. É uma questão mais de cuidado, de carinho, do que de seleção editorial. É uma questão de escolha de linguagem. Cada meio corresponde a uma linguagem adequada. Tem que ser pensado que tipo de conhecimento a gente vai construir. A gente tem que definir os meios em função de sua adequação conceitual. Algumas coisas serão melhor exibidas num texto, mesmo que seja um texto foguete, rolante na tela, do que, de repente, numa sucessão de cortes rápidos. E ao contrário também. Adequar a linguagem ao público-alvo e a sua faixa etária. Ou seja, eu tenho que saber o que eu vou mostrar, eu tenho que conhecer as minhas classificações indicativas, eu tenho que saber que tipo de imagem está de acordo com os meus objetivos pedagógicos no sentido lato da palavra. Romper com a ideia de oposição entre razão e emoção, dever e prazer, trabalho e lazer, escola e vida, aprender e brincar. Tudo isso faz parte do que nós somos. Então não adianta querer colocar em contraposição a razão e a emoção. Elas têm que conviver. O nosso desafio é buscar como isso convive junto, da mesma forma, com o dever, o prazer, o trabalho, o lazer, a escola, a vida, aprender e brincar. É primar pela qualidade técnica e pelo ritmo adequado. Ou seja, também não vamos exagerar nas edições, né? Vamos fazer boas edições, mas respeitando o ritmo de cada um. De repente, uma faixa etária tem uma necessidade de um ritmo mais lento, de repente pode ser um ritmo mais rápido de edição para uma faixa etária mais elevada. Luiz, por favor. O terceiro valor-chave é o aconselhamento na construção da capacidade de análise crítica da própria mídia. Criar mecanismos que auxiliem na escolha da programação a ser assistida. Fazer o contraponto a comportamentos que existem na sociedade de justiça. Assumir o papel formador do gosto. Estabelecer padrões exigentes de qualidade estética e ética. Ou seja, faz parte do papel da TV educativa trazer esses mecanismos para a população. Vou dar um exemplo particular da Multirio. Nós agora começamos na próxima segunda-feira um curso para 512 professores da rede municipal de ensino sobre leitura do audiovisual, né, e o trabalho de questões de multimídia. Esperamos que esses professores sejam multiplicadores do trabalho de mídia, do trabalho de análise crítica. Estamos preparando uma série de televisão chamada Por Dentro dos Meios, que também tem um viés pedagógico. Vamos aprender a olhar para o meio e desenvolver uma análise crítica em cima do que a gente está vendo, do que a gente está lendo, do que a gente está sentindo. Enfim, então aqui é óbvio, eu falei de 3 grandes valores que sustentam a proposta da Multirio. Então no próximo slide tem um quadrinho que sintetiza tudo que a Multirio pretende ser. Nós fundamos a Multirio em cima de 2 pilares. Primeiro, partimos do princípio de que não existe diferença, como eu já falei aqui, entre o que é a cidade e o que é a educação. Estamos todos juntos no mesmo ambiente, então tem que transcender o muro da escola. A questão da pedagogia da cidade é o caminho para a educação, traz questões de civilização, de cidadania, de civilidade. A pedagogia da educação entra em questões da prática educativa e da responsabilidade da escola dentro desse contexto. Quer dizer, isso são os 2 grandes pilares da Multirio. Restam só mais 3 slides, então acho que a gente não vai ter grandes problemas. O próximo slide, eu vou trazer algumas questões específicas da curricular, ou da preocupação curricular. O primeiro deles é a questão de considerar a experiência cognitiva. Nem todo mundo aprende da mesma forma, então nem toda mídia vai servir para todo conteúdo e para todo público. A gente tem sempre que pensar o que nós vamos trabalhar, para quem, de que forma. Então, diferentes pessoas aprendem de forma diversificada. Então, não adianta dizer que uma determinada mídia, ou mesmo uma determinada opinião, ou mesmo uma determinada formatação servirá para todo mundo.
Os acontecimentos do cotidiano devem ser trabalhados, porque eles ajudam a fazer o vínculo entre o que a criança experimenta dentro de casa e o que ela aprende no dia a dia na escola. O uso das tecnologias democratiza a informação e amplia a possibilidade de aprendizado. Também porque traz mais formas ou formatos diferentes de informação. A integração dos campos do conhecimento favorece a percepção do mundo como uma totalidade. Ou seja, a gente não vai trabalhar questões estanques, a gente vai trabalhar o que se fala na escola de interdisciplinaridade. As coisas se falam, a matemática não trabalha sozinha sem o português não trabalha sozinho sem a ciência e vice-versa. A introdução de diferentes mídias modifica as redes de relação do cidadão. Ou seja, a tecnologia, ela não impede o relacionamento humano, ela simplesmente cria outras formas de relacionamento. E cabe ao professor, cabe ao aluno, cabe à família desenvolver a percepção de como utilizar essas ferramentas em prol da convivência civilizada. E, finalmente, a utilização das diferentes mídias estimula a autonomia na busca da informação. Quer dizer, a importância de algo como o Google, por mais que se discuta a privacidade, permite que cada um busque a sua pluralidade e a sua diversidade de opiniões, para então formar a sua própria opinião. Luiz, no próximo, algumas questões de cidadania e de convívio em sociedade que têm que ser abarcadas numa televisão educativa. Quer dizer, a referência deve ser sempre o fator humano, a gente não deve nos pautar por outros valores, os valores de mercado, enfim. A prática da cidadania demanda saber selecionar, interpretar, analisar, avaliar e usar a comunicação. Ou seja, nós seremos também produtores, nós seremos consumidores de mídia no sentido não mercantilista, né? Mas nós temos que ter um consumo consciente com relação a tudo que nós somos expostos. A cidadania plena passa pelo respeito ao repertório cultural, às vivências e aos interesses das comunidades. De novo, é a questão de vincular o que está sendo apresentado como meio ambiente dessa pessoa. Os temas tratados devem ser contextualizados, respeitando o ambiente cultural e reforçando a proximidade do cidadão com o seu meio. E dessa forma, ela se torna uma TV própria de cada uma dessas pessoas. E, finalmente, objetivos de aprendizagem, avaliação e educação. A elaboração dos conteúdos deve levar em conta os objetivos do projeto pedagógico pretendido. Os conteúdos devem ter a densidade necessária, as informações devem ser fidedignas e atuais. Ou seja, o conteúdo fica velho, ele tem que ser revisto. O público-alvo deve ser envolvido na construção dos seus conteúdos. Isso é a melhor forma, né? A mídia comercial faz os seus focus groups sem problema algum. E a TV educativa e a TV pública tem que fazer também. Até porque ela representa a voz daquele cidadão. A interdisciplinaridade dos conhecimentos deve buscar os enfoques educacionais, sociais e culturais. E, finalmente, a escolha dos meios deve permitir a articulação com o trabalho em sala de aula. Ou seja, isso não viverá dissociado da prática escolar em momento algum. Eu vou fazer aqui uma pergunta Então, aqui, com a autorização do Alex, eu trouxe um pequeno vídeo institucional, porque eu acho, foi a primeira coisa que eu aprendi com roteiristas, que é muito mais, como é que eu vou dizer, eficiente mostrar as coisas sendo feitas do que falar sobre coisas sendo feitas. Então eu trouxe aqui para vocês um pouquinho da experiência da Multirio nos seus quase 16 anos de existência, trabalhando sempre questões de cidadania e questões da pedagogia da escola. Okay? Luiz, por favor. Pessoal, em função da ausência do nosso terceiro debatedor, nós vamos dar um pouco mais de tempo para os dois debatedores, tá certo? A história que vamos contar agora começou em 1993, no prédio da empresa municipal de multimeios, a Multirio, no coração da cidade do Rio de Janeiro. Como tantas outras metrópoles, o Rio é uma cidade de muitos contrastes e desafios. E um dos maiores desafios está na educação. Afinal, como educar e construir valores de cidadania num ambiente urbano marcado pela diversidade e pela presença cada vez maior das tecnologias?
pois a nossa história vai mostrar que é possível transformar as linguagens da mídia e da comunicação em recursos educativos que informam, integram e desenvolvem atitudes cidadãs. Para isso, é preciso que a escola e a cidade caminhem juntas e que o interior da escola dialogue com o que está lá fora, com o mundo. Parte integrante da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e pioneira no Brasil e na América Latina, a Multirio pesquisa novas linguagens e formatos em vídeos, animações, materiais impressos e nas mídias digitais e interativas. Comunicando-se com crianças, jovens, educadores e com toda a sociedade, trabalhando por uma educação de qualidade para a nossa cidade. Uma empresa carioca para todos os cariocas. Hoje, nós estamos começando uma nova viagem. A Multirio produz séries televisivas que apoiam os conteúdos escolares e promovem um debate de temas de interesse dos jovens, colocando alunos e professores como protagonistas, participando efetivamente da produção dos programas. E a história de sucesso da Multirio abre novas possibilidades para repensarmos o papel da escola e dos educadores na sociedade contemporânea, formando professores como produtores e usuários das novas linguagens e tecnologias. Através de convênios, seminários, eventos e mercados internacionais, a Multirio divulga seus produtos e ações, identificando parceiros no Brasil e no mundo, conquistando o reconhecimento de importantes organismos internacionais. Essa história aconteceu numa noite de lua cheia. Além de inúmeros prêmios, incluindo o prêmio Câmara 2001, concedido pela Unesco e pelo Centro Nacional de Pesquisas Científicas da França, pelo desenvolvimento da política cultural da empresa. Ao longo da sua história, a Multirio vem apoiando o trabalho do professor em sala de aula, com impressos, animações e projetos especiais, discutindo o impacto da mídia na educação e na qualidade dos produtos dirigidos a crianças e jovens. Por essa razão, a Multirio foi convidada a organizar um dos mais importantes fóruns mundiais sobre o papel da mídia na formação de crianças e jovens, a 4ª Cúpula Mundial de Mídia. Hay muchas experiencias buenas de niños y adolescentes. Nosotros que estamos aquí estamos elegidos porque hemos hecho buenas cosas en medios para niños y adolescentes. A Multirio nasceu, cresceu e está madura para assumir um novo compromisso com a educação carioca, criar e articular novos espaços socioeducativos na produção de ideias e produtos em ambientes interativos. Estes espaços de aperfeiçoamento permanente dos educadores permitem o intercâmbio de ideias, experiências e informações, seja em comunidades educacionais ou através de cursos e projetos especiais. Como o Ideias e Caminhos, o primeiro curso da Multirio para o aperfeiçoamento de alfabetizadores, que disponibiliza aos professores da cidade o acesso a conteúdos de qualidade por meio do ensino presencial mediado, com o uso e o exercício das diferentes linguagens da mídia. Buscando dar mais visibilidade às suas ações e garantir o acesso às suas produções, a Multirio marca presença na internet, através de um portal interativo que oferece publicações, notícias, objetos de aprendizagem e jogos diversos, desenvolvendo a criatividade, a inovação e promovendo valores de cidadania. Reafirmando seu compromisso de aproximar escola, família e cidade, a Multirio concebe novas séries televisivas, apoiando as políticas públicas de promoção da leitura e do conhecimento na cidade. Como a série Rio Capital do Conhecimento,
Um debate ao vivo que promove a construção do conhecimento na cidade através de temas relativos à educação, história, artes, saúde, meio ambiente, cidadania, inclusão social, esporte, lazer e serviços. Os danos provocados pelas mudanças climáticas ganham manchete nos jornais com frequência e são cada vez mais visíveis pela população. Apresentando reportagens que convidam à reflexão, o programa destaca a vocação natural do Rio de Janeiro para a produção do conhecimento. Já a série Rio, uma cidade de leitores, estimula o prazer da leitura dentro e fora das escolas. Os livros são um ponto de partida para debates com autores, pesquisadores e críticos, enquanto as reportagens fazem a interface do livro com outras formas de expressão, como o cinema, o teatro, a música e as artes plásticas, divulgando os espaços privilegiados do livro na cidade. Buscamos não a literatura ensimesmada na palavra, mas a leitura voltada para o prazer. A Multirio também desenvolve programas com temas curriculares variados, voltados para o apoio e o reforço escolar. Exibe séries e documentários nacionais e internacionais, trazendo para a sua tela diferentes olhares e linguagens. Acho muito brasileira a minha música. É sobretudo porque reflete uma sensibilidade absurda. E ainda cria e promove campanhas educativas que abordam temas atuais e divulgam informações e práticas para uma convivência na cidade com qualidade de vida para todos. A Multirio é isso. Tecnologia e informação a serviço da educação, cultura e cidadania. Uma história de muito sucesso, com mais de 15 anos de compromisso com a educação e com a cidade do Rio de Janeiro. Tá no banheiro ela? Então, pessoal, alertando que a partir de agora, quem quiser se inscrever pode procurar ali a nossa Olga, da comissão organizadora, e vamos passar a palavra para a Ana Castro, do Intervoz. Opa, meio alto. Já baixou um pouquinho. Obrigada. Bom, então, vou tentar... Foi até bom o Felipe começar, porque eu acho que as coisas que ele traz da necessidade de uma TV educativa, dos deveres de uma TV educativa, né, ele não é restrito a uma TV educativa. Então eu vou começar aqui lembrando a todos que tudo que a gente fala de comunicação, ou tudo que a gente fala de radiodifusão, trata-se de comunicação pública, ainda que não sejam empresas públicas, né? Estamos falando do uso do espaço público, do uso do espaço radioelétrico, que é um espaço comum a todos nós, que é concedido pelo Estado a empresas privadas. E nossa Constituição de 1988, ela estabelece alguns critérios e diretrizes para a ocupação desse espaço. Essas diretrizes, dentre elas está a função educativa, está a função informativa. Eu poderia até ler o artigo 220, então. Não, tem 220 e 221, mas vamos... algumas coisas que a gente precisa lembrar de todos eles. Do 220, primeiro, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição observado nesta Constituição, tá bom? Aí depois vem e fala assim, que proíbe a aprovação de leis que constituem embaraço à plena liberdade da informação jornalística e veda qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. No 221, a gente fala, nossa Constituição fala, que a gente precisa ter finalidades, que as TVs precisam ter
finalidades, implementar finalidades educativas, culturais, informativas, artísticas. E o que acontece muitas vezes é que esse tipo de dever é imputado apenas a determinadas TVs, sejam as públicas ou as comunitárias. E as comerciais, como se elas não estivessem prestando um serviço de interesse público, um serviço público, porque elas ocupam um espaço público. Então vamos começar diferenciando um pouquinho aí eu li o artigo 220 também, não à toa, porque eu queria trazer a questão do conceito da liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um valor fundamental, certo? Que a gente, ainda mais, eu não sou dessa geração, mas creio que muitos aqui sejam, que viveram censura, viveram a não liberdade de expressão clara e violenta e agressiva. E esse é um valor fundamental para qualquer sociedade democrática e ele precisa ser rigorosamente respeitado. No entanto, a gente tem uma distorção que acontece aqui quando a gente fala, quando o termo liberdade de expressão é usado, para a defesa de determinados veículos de publicar aquilo que eles bem entendem, independentemente de se isso respeita ou não os direitos dos cidadãos, independente de se isso viola ou não outras liberdades de expressão, independentemente de se isso viola ou não direitos de ser, direitos cidadãos, direitos culturais. Então existem programas discriminatórios, existem programas racistas, existem programas que cometem violações contra a opção sexual, a mulher. Então a imagem da mulher da mídia ainda também é muito retratada de maneira desrespeitosa. Então a justificativa, o termo liberdade de expressão não pode ser levianamente usado para justificar essas violações. E essas TVs, elas, portanto, precisam exercer também o seu papel público e garantir justamente que essa pluralidade, a diversidade e as diversas visões estejam contempladas. Então a gente tem, não só nesses espaços, mas quando a gente fala de direito à comunicação, nós estamos dizendo, não é só o direito à informação, é o direito a produzir e a ter espaços de difusão, e isso vai ser assunto na parte na próxima mesa, nos meios de distribuição. É um pouco difícil falar em conteúdo sem falar em distribuição, todo mundo produz conteúdo para distribuir e todo mundo quer esse canal de distribuição para levar conteúdo e receber conteúdo, mas o fato é que, já que nós temos nosso temário da Conferência Nacional estabelece essas separações, elas são didáticas talvez, eu vou tentar me ficar restrita aqui à questão do conteúdo. Então a gente tem algumas propostas e, primeiro, são no sentido de garantir que nós temos um país imenso e muito diverso e muito plural. Quando a gente vê o tipo de conteúdo que é produzido em cada cidade, em cada interior, e tem um potencial imenso, inovador, tem um potencial imenso de refletir outras realidades, de refletir outros pensamentos, de refletir outras estéticas, de refletir outras dinâmicas, outros sotaques. Quando a gente vê o sotaque imitado, a gente converse com boa parte das pessoas, saia conversando pelo país sobre esse assunto. Não tem nada pior do que um povo se ver mal refletido, e nunca são eles. A gente tem uma concentração de produção no eixo Rio-São Paulo que é imensamente prejudicial para a diversidade do Brasil. Então, a gente tem uma diversidade, uma pluralidade muito maior do que se aqui. A tentação de imitar é, infelizmente, um fracasso, e então eu acho que a gente precisa mesmo valorizar cada vez mais. Existem projetos de lei e não é possível que o assunto, o conteúdo seja tão restringido. Gente, quando se puxa audiência pública para discutir tanto conteúdo como concessão, não se discute. As concessionárias não acham que é dever delas discutir isso. Esse dever não é só de uma TV pública, ele é também. E os deveres de uma TV pública podem até ser diferentes dos deveres de uma TV concessionária pública.
Mas boa parte desses deveres são idênticos. E elas precisam se submeter à participação da sociedade nisso, ao envolvimento da sociedade nisso. Quer dizer, se a sociedade não se vê refletida, se sente discriminada, a sociedade tem o direito de reclamar isso. Não pode ficar acuada, baseada no discurso da liberdade de expressão. Não pode se sentir... Nós, junto com uma série de movimentos sociais, alguns anos atrás, 2 anos atrás, o Intervoz entrou com uma ação civil pública. E o programa do João Kleber, o Tarde Quente, saiu do ar. Foi um longo processo, não foi assim... Que lindo, saiu do ar no dia seguinte que a gente entrou. Foi um longo processo junto ao Ministério Público, com várias entidades. Eles pediram, eles chamaram, deram uma notificação para o João Kleber, sugeriram mudanças. João Kleber não fez acordo. Uma bela tarde, no Tarde Quente, estava chuvisco na TV. Tiraram do ar. Foi a experiência mais... Foi emocionante acompanhar o processo. Eu não estava à frente liderando, mas vários companheiros meus estavam. Foi impressionante, foi emocionante ver como a sociedade tem a possibilidade, quando se une, quando articula com o Ministério Público, quando segue passo a passo, de falar, nós não queremos ver isso porque isso discrimina mulheres, homossexuais, negros, etc. E nós tivemos a experiência de passar durante 30 dias, a pena, né, foi... garantir no mesmo espaço a produção de outros 30 programas. E então nós produzimos o programa Direito de Resposta, que eu não trouxe, mas fica, eu posso até tentar pegar para o final da tarde, talvez até esteja. Eu tenho tanta sacola em bolsa ali, que eu talvez ache alguma coisa. Mas aí vai ficar para outra hora, talvez para o horário do almoço. Chama Direito de Resposta, em que várias produções audiovisual das entidades e outras, muitas, a gente chamou as entidades para mandarem conteúdo, né? Chamamos pessoas para serem entrevistadas e fizemos justamente ao longo de 30 dias, no mesmo horário na Rede TV, o debate sobre o direito à comunicação e sobre o que é estar sendo representado na TV, sobre o que é ter um programa, sobre o humor. Porque o humor é isso, baseado na liberdade de expressão, no humor, você faz qualquer coisa que viole direitos humanos, que viole outros direitos das pessoas. Então a gente precisa ter... ninguém aqui está falando em censura, ninguém aqui está falando em restringir liberdades, ao contrário. Só que nós precisamos ter as mesmas liberdades. Eu não posso achar que a minha condição de fala é igual a de um concessionário de TV. Não é. E nós precisamos trabalhar com essas diferenças. A gente não pode achar que o poder de fala de uma TV comunitária é igual a de uma TV Globo. Não é. E essas diferenças precisam ser levadas em conta. Então tem a responsabilidade também, inclusive do comunicador comunitário. Eu acho que responsabilidades e direitos, eles andam juntos, né, sempre. E essas medidas precisam ser levadas em conta. Mas a gente precisa ter produção, garantir, né, a veiculação de produção regional, nacional. Então hoje, por exemplo, nosso TV... Eu vou até ler uma proposta que eu encaminho depois por escrito para Rafael e Raquel, mas que é o seguinte, que os prestadores de serviços de comunicações que transmitem conteúdos audiovisuais, incluindo o rádio e a TV abertos e a TV por assinatura, devem implementar as finalidades educativas, culturais, informativas e artísticas previstas na Constituição Federal, devendo reservar no mínimo 10% das horas veiculadas semanalmente a cada uma dessas. Também em cumprimento ao artigo 221, a televisão aberta deve respeitar patamares mínimos de 30% de conteúdos regionais e de produções independentes na oferta de uma determinada área, respeitando as diferenças e as abrangências das emissoras, local, estadual e nacional, e de perfil pública, privada, aberta, fechada. Na TV por assinatura deve-se garantir que pelo menos 50% dos canais de todos os pacotes sejam nacionais e que 50% dos canais ocupados majoritariamente por conteúdo qualificado tenham 50% do conteúdo produzido no Brasil, sendo pelo menos metade realizada por produtores independentes. No caso do rádio, deve-se garantir que ao menos 70% das emissoras de uma localidade tenham ao menos 70% da programação produzida localmente. Isso é um tipo de diretriz, você vê um monte de porcentagens, nossa, mas que detalhe. É o grau do detalhe que muitas vezes faz a diferença, porque isso está na nossa Constituição há muito tempo,
não foi regulamentado, existe até projetos de lei no Congresso há anos, um da Jandira Fegali, que nunca foi votado. Assim, passa-se ano, e comunicação, o medo de se discutir a participação social em pensar a questão do conteúdo, né? Então, e discutir a questão do conteúdo, que é o que a gente chama de controle social, controle público. Existem várias maneiras de chamar isso, e a palavra controle deixa nego doido, maluco, e você não pode mais falar nada. Uma vez você fala em controle social, ele fala, com censura, e não é. A gente está deixando claro que significa que nós não podemos deixar ao bel prazer de quem faz a programação a responsabilidade social dessa programação. Nós precisamos participar disso e dizer, fiscalizar e falar, você não está cumprindo preceitos constitucionais, diretrizes constitucionais, e precisamos regulamentar esses artigos. Outra proposta importante e fundamental é a questão do fomento à produção local. Porque o que acontece também? Se a gente não tem instrumentos de fomento à produção regional, à produção independente e à produção local, nós não temos como avançar na questão da pluralidade. Claro, hoje, cada vez mais com as novas mídias, você tem pessoas que saem produzindo nos seus vídeos, nos seus celulares, com acesso maior às tecnologias. Mas aí você também sempre vai ter o conteúdo do YouTube, que é um conteúdo bacana ali, que, claro, já concorre de alguma maneira indireta com a TV, versus o nosso conteúdo que é de qualidade e é do nível 1 de estética. Então, envolver o cidadão na participação, e até faz parte desse processo de se pensar, quando a pessoa faz comunicação, ela entende qual é a crítica, como se produz e qual é o poder dessa edição, qual é o poder de selecionar, de determinar uma pauta, qual é o poder que se tem no processo de produção da comunicação, e a experiência de fazer comunicação, o aumento da produção independente, a participação de outras pessoas na produção do audiovisual, ela mostra também muito, ela inspira o cara a ver aquilo com outros olhos, com um olhar mais crítico. A gente precisa, claro, sempre prezar pela diversidade, pela inovação, até mesmo estética, né? Experimentar novas formas, novas estéticas, novos modelos, novos trabalhos, e permitir que essa liberdade tenha um espaço de conteúdo, tenha estímulo estatal, tenha estímulo público, tenha estímulo da prefeitura. Quer dizer, faz parte dessa educação da cidade investir na produção independente, faz parte da identidade da cidade você ter os vários olhares. O que é o Rio? Às vezes, né, o Rio, a gente vê, parece a Zona Sul, muitas vezes na televisão. Parece que o Rio se resume ele vai da Gávea ao Leme. E a Zona Sul ali, né? Então, a gente precisa aumentar a diversidade do que é representado na nossa cidade. Quer dizer, e isso também passa por estimular a produção independente. Tem diversos ambientes que já estão começando a produzir audiovisual. Você tem as TVs, TV Rock, TV Vidigal, TV... todas essas TVs, o lugar que elas se encontram, o recurso que elas encontram não é o apoio estatal, o lugar que elas encontram para veicular é o tal do gatonete que a Cida falou ontem. Então, assim, a gente precisa trabalhar também a questão de... E aí eu vou ler outra proposta que vem nessa linha de financiamento, que é a criação de fundos nacional e estaduais para a comunicação pública, formados por contribuição, que cria a IBC a partir... Na verdade, assim, eu nem quero entrar tanto no... Mas o importante é, a partir de direcionamentos dos fundos do Fistel, por verbas de orçamento público, por recursos vindos de contribuição de intervenção de domínio econômico, obtido pela Receita com publicidade, que é o outro ponto que eu vou usar para finalizar. A questão dos canais impostos progressivos sobre a venda de aparelhos de rádio e televisão com isenção para TVs até 29 polegadas e doações de pessoas físicas ou jurídicas. Por fim, eu acho que até, não sei se a galera do CRP está aqui na plateia, estou tentando ver, acho que não, mas que eles fazem um debate bastante importante sobre a questão também da
subjetividade, assim, de como a mídia constrói a subjetividade e como as propagandas, eles fazem um trabalho muito forte também contra a propaganda infantil, porque isso influencia demais, e a representação da criança também na televisão ela é super delicada. Hoje a criança tem vários programas que são tidos como educativos, que são de formação de mercado consumidor na escola. Então, hoje você tem a publicidade voltada para a criança, ela é delicadíssima, porque é a criança que vai influenciar, e aposta-se nisso, e de fato pode ocorrer, é a criança que vai influenciar os pais a passarem a ter determinado perfil de consumo, a ter um determinado perfil de cidadania estimulada por determinados valores imputados ali. Então, por fim, eu gostaria de agradecer e dizer isso, assim, acho que a gente precisa avançar na pauta sem medo de falar em conteúdo, sem medo que isso seja entendido como censura. Precisamos respirar e falar, vamos avançar na discussão para termos um conteúdo mais diverso, que reflita mais o nosso Brasil, que reflita mais o que a gente que reflita mais a nossa cultura. É muito difícil falar de comunicação e conteúdo sem falar em cultura, e o que a gente tem de cultura para mostrar e para criar e para ouvir e para passar a conhecer é muito maior do que a gente vê hoje, e a gente precisa ter essa diversidade representada nos meios de comunicação. Obrigada. Alô? Bom, para os que chegaram após o início dos nossos trabalhos, quem quiser se inscrever para falar sobre essa questão de conteúdo nessa nossa plenária, se inscreve aqui com a Olga, membro da comissão organizadora. Quem quiser entregar propostas, entrega para a Raquel. Para a Raquel, que se levantou aqui agora, ou para o Rafael, que está falando ali com aquele nosso amigo agachado. E vou pedir ao Everton e ao Jorge Lessa que ajudem na composição da próxima mesa, vendo se as pessoas indicadas para introduzir o debate da nossa próxima plenária chegaram, e a gente poder estar atento aqui. Então, feito isso, vamos iniciar aqui. São 3 minutos para todos que quiserem se apresentar, que quiserem falar, fazer uso da palavra. A palavra, aquele microfone ali está aberto para as pessoas que estão inscritas. Então vamos lá. Querida Olga, quem é o primeiro inscrito? Índio Cinzento, 3 minutos. 3 minutos sobre o tema, é bom? Tranquilo. Estou atento. Eu gostaria de falar da qualidade, né, da expressão, que eu acho que isso é que que a gente está precisando para que a gente possa comunicar com a nossa sociedade, a qualidade da expressão que a gente quer ver na TV. Eu acho que a qualidade vem denegrindo, né, a imagem, né, tanto da mulher, né, homossexual, etc. Agora, eu gostaria só de discordar com relação tipo assim, eu acho que a minha própria fala, ele coloca, né, e a gente não tem, né, a TV comunitária, né, com uma TV grande, aberta, ela não tem, vamos dizer assim, o mesmo alcance, mas eu acredito que a qualidade, né, da expressão, do conteúdo que você está passando para a nossa sociedade, eu acho que isso é que importa, né? Então, e eu gostaria de deixar aqui também uma contribuição para que a gente se redefina, né, dentro desses segmentos, né? Por exemplo, pequenos produtores de jornais, pequenas, né, TVs comunitárias, gerenciam, a própria falou de Vidigal, que ela adquire recursos. Então, ele tem uma gestão empreendedora, uma capacidade empresarial, né, regional, mas é tido como empresário. E a produção, né, quando você fala em trabalhar, vamos dizer assim,
a TV comunitária, ela trabalha com conteúdo, né, da sociedade, mais voltar para a sociedade, não voltar para segmentos comerciais, tipo a venda de produtos, etc, etc. Claro que ela tem os seus pequenos anunciantes, mas o seu interesse, né, prioritário é com, né, o desenvolvimento, né, e a qualidade daquela comunidade. Eu vejo que a gente precisa amadurecer mais essa distinção, né, entre os segmentos, para que a gente não entre em choque com os verdadeiros, né, membros, né, desse segmento de sociedade que trabalha com difusão de conhecimento, por exemplo, planejamentos demográficos, já estou fechando, planejamento demográfico, né, processo educativo de vacinação, né, esses tipos de organizações que vão atuar diretamente no processo de difusão de algum conhecimento. Organizações que já trabalham com capacitação, há necessidade de oferecer estágio, então vai oferecer curso de artesanato. Então, essa já é um conceito que eu tenho, ONGs que tem, que atira como empresário, pode ser classificado como nesse segmento empresário. Essa é a colaboração que eu queria deixar para vocês. Muito obrigado, Índio Cinzenta. Agora vamos ouvir o Rogério. E registro a presença também da Marília Milan, representando aqui a nossa bancada de empresários, a quem também eu solicito que se associe ao Jorge Lessa e o Everton, no sentido da agilidade da nossa próxima plenária. Bom dia a todos e a todas. É uma satisfação a gente participar desse momento histórico de estar realizando na cidade do Rio de Janeiro a primeira Conferência Municipal de Comunicação no âmbito da Conferência Nacional de Comunicação. Eu evitei falar sobre isso no primeiro dia, mas como o Alex já no início da abertura aqui leu a tese da ABCCom que nós trouxemos, mas infelizmente não foi distribuída para todo mundo. Eu sugiro ao Alex, eu já procurei ali para a gente mesmo fazer a impressão, mas aqui no prédio tem xerox, mas está tudo fechado, que providenciasse para a hora do almoço a distribuição da nossa tese para manter a democracia, certo? Quer dizer, como foi estabelecido anteriormente. É importante que todo mundo tenha acesso a essas informações. Nós queríamos dizer também da importância que foi a participação aí da Prefeitura nesse processo. Eu estou falando isso que parece fora do tema, porque, obviamente, a Comissão Organizadora das Pessoas não tiveram condição de falar na abertura, vai ter que falar em algum momento, certo? Depois. Então, eu acho que era importante registrar isso. E dizer também que a TV Comunitária do Rio de Janeiro, Canal 6, está gravando toda essa conferência e vai passar na íntegra, certo? A partir dessa semana aí que se abre. Eu queria dizer que esse ponto da discussão do conteúdo eu acho que é fundamental. Me parece que aí as colocações dos dois palestrantes vieram no sentido de contribuir para o entendimento mais profundo disso. Eu queria, como o tempo é curto, especificar uma questão. Quando a gente vai no mercado para comprar arroz, a gente... existem algumas especificações, certo? Não pode se vender qualquer arroz, né? Ele não pode estar fora da validade, ele não pode ter fungos, ele tem um controle sanitário, etc. E nada disso é confundido com censura à produção, ao empreendimento dos empresários. Na comunicação, esse entendimento fica confuso. Então parece que qualquer tentativa de discussão social do que é apresentado na televisão, os empresários são os primeiros a acharem que eles são os defensores máximos da liberdade. Quantas restrições a sociedade impõe a outros produtos? Por exemplo, agora a questão do fumo, né? A sociedade, em vários lugares, já não pode mais fumar em locais fechados, tem lugares que não pode mais nem ter fumódromo, etc. Isso é o quê? Uma evolução do que a sociedade está vendo que aquele tipo de prática, certo? Quer dizer, é uma coisa, um minuto, não é, quer dizer, condizente com a convivência de pessoas e tal. Eu acho que a gente tem que ter o raciocínio da comunicação do mesmo jeito. A comunicação é um direito humano, certo? A comunicação é um direito de todos e, portanto, a sociedade tem que participar, certo? Tem que ter critérios, tem que ter uma regulamentação
como tem as faixas etárias que não são cumpridas, como foi denunciado ontem aqui, por uma das pessoas que falaram, etc. E tal. Então, eu acho que é muito importante essas conferências para a gente ter mais, se assumir mais, que a sociedade, a cidadania, estou concluindo, certo? Assuma esse papel de entender isso como uma questão vital da sua vida. Às vezes a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz não é tomar café, certo? Às vezes é pegar o jornal, procurar saber o que aconteceu longe um pouco das nossas casas, etc. E para concluir, aqui na nossa tese da ABCCom, da Associação Brasileira de Canais Comunitários, da qual a TV Comunitária do Rio é filiada, tem pelo menos dois aspectos que nós achamos fundamentais, que é a recriação da Embrafilme, para a gente desenvolver a questão do cinema nacional. Nós chegamos a ter 40% da produção cinematográfica, e isso foi quebrado pelos monopólios. E segundo, estimular a produção independente, compartilhada dos produtores independentes, o Ministério da Cultura, a Agência Nacional de Cinema e TVs Públicas. Encerro. Obrigado. Obrigado, Moisés. Ronilson Pacheco. Depois do Ronilson, eu queria pedir para o Everson, o pessoal já ir se encaminhando ali, Abdullah Sani e o Giovanni, para já ir se encaminhando ali para o nosso microfone. Por favor, Ronilson. Bom dia. Meu nome é Ronilson Pacheco, sou de São Gonçalo, de um projeto chamado ATA, que é Audiovisual Transformando Alternativas Humanas. E eu queria trazer uma questão para ser abordada pelos componentes da mesa, que é a inclusão dos jovens e adolescentes nessa discussão.